Você viu que a gente deu um gostinho, uma pitadinha na comida de vocês para vocês mais ou menos imaginarem o que vem por aí? É o Postura Ideal de hoje, com a nossa querida Neide Dias. Tudo bem, Neide? Oi, meu amor, é um prazer. dia, Hoje a Neide trouxe uma convidada pra gente também, que é a Thalita, né? Thalita Barbosa. Seja bem-vinda. Que currículo extenso, hein? Nossa, consultora, mentora de RH, psicóloga, escritora, palestrante, professora. Gente, Neide, você não brinca, né, Neide? Não. Mas vamos lá, meninas. Bom, a gente vai querer entender um pouco mais porque nós vamos mexer no coração de uma empresa, né? Isso Acredito mesmo. que seja. Com certeza. Ou é o coração de uma empresa ou é o intestino de uma empresa. Porque como nós sabemos que nós temos dois cérebros, né? E o coração sempre é muito mais amoroso, e como nós estamos dentro da empresa, a gente tem que analisar alguns pontos. A mente pensa, mas a gente sabe que a gente tem um intestino aqui também que pensa como o cérebro. E se ele não vai bem, o corpo inteiro vai mal. Então a gente tem que entender direito o que na verdade é. Se esse RH é coração, se esse RH é o cérebrozinho aqui na cabeça, ou se ele é o intestino, pra gente fazer esse trabalhado bem interessante, na verdade. Vamos apresentá-la. Primeiro falando que o RH se faz necessário dentro de uma empresa e mais do que tudo, ele realmente coloca tudo, é para ser colocado tudo no eixo, mas ele não é trabalhado sozinho. E aí eu queria, Neide, que em primeiro lugar você pudesse falar um pouquinho para apresentar a nossa grande profissional do RH, que hoje vai falar um pouquinho pra gente. Você trouxe ela para destrinchar um pouco mais esse mundo da fisioterapia, da ergonomia, mas também entender que até no RH se fala sobre esse assunto. Sim, bom dia Thalita, Bom dia. bom dia, Vanessa. É interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de ergonomia, que eu já falei, a gente não está falando só da ergonomia, da postura, da cadeira, do espaço. Não, a gente está falando realmente do que faz sentido dentro da empresa. E a empresa, em primeiro lugar, o RH, ele se torna essencial e indispensável. Por que o RH se torna essencial e indispensável? Ele não só trata da parte dos colaboradores, de contratação. Muita gente pensa que o RH ele só é para contratar. Não, o RH ele funciona não só para contratar. Ele funciona dentro da empresa como se ele fosse o coração mesmo da empresa, que nem você falou. Para ajudar a empresa, ele ajuda em todos os braços da empresa, o RH ele vai estar presente. Nossa, essa responsabilidade, Thalita, do RH, porque quando eu vejo que você trabalha no RH, mas você também tem o seu lado da psicologia junto, eu acho que toda pessoa que trabalha no RH tinha que fazer psicologia. Mas tinha que fazer mesmo. E tinha que fazer psicologia com outras pessoas. Tinha que ser um profissional sendo trabalhado com outras pessoas, porque você lida com pessoas. Isso. Você lida com situações dentro da empresa, diversas situações, que começam desde o maior diretor até aquela pessoa que vai lhe recepcionar, que vai lhe receber dentro da empresa. E aí a gente sabe que ter colaborador, receber pessoas, estar dentro do ambiente e ver tudo isso acontecer de uma forma realmente bem interessante, para ser desempenhada de uma forma interessante, trazendo satisfação e prazer para todos, para o RH não é fácil. A gente precisa entender que o RH do passado não é mais o RH de hoje, né, Thalita? Exatamente. Exatamente. Você foi muito... Bom dia, né? Bom dia, minha linda. Bom dia a todos que estão nos assistindo, você aqui, Neide, muito obrigada por estar aqui. E aí, de fato, você foi muito feliz em suas palavras, por quê? Porque o RH, às vezes, diz eu vou trabalhar no RH porque eu gosto de gente, né? E, na verdade, gente, até mosquito gosta de gente, porque ele não pica, gosta de gente. O que nós precisamos é o quê? É entender de comportamento humano. Então, nós do RH, lideranças, gestores, empresários, todos nós que trabalhamos com pessoas, nós precisamos entender de comportamento. Então, nós precisamos começar a estudar o que é que motiva, né, uma pessoa, por que que ela age dessa forma, por que que ela se comporta dessa forma. Então, o nosso papel hoje dentro das organizações, seja você enquanto um RH, enquanto ali um fisioterapeuta, né, dentro da ergonomia, seja um gestor, um líder, um empresário, é entender de comportamento humano. Porque sem as pessoas, a gente não há faturamento.
né? Então, de fato, cada um vai levantar a sua bandeira. O cara do financeiro, ele vai dizer que ele é o coração, né? O RH vai dizer que é o coração aqui também, mas eu vejo que nós somos aliados, né? Nós somos aliados. Cada um vai ter um papel fundamental dentro desse processo, né, de gestão de pessoas, para que no final a gente tenha o que todo mundo quer, que é a produtividade, faturamento, e esse colaborador, ele tendo essa qualidade de vida, com certeza nós vamos ter esse resultado que todo mundo quer. Nossa, Thalita, a gente vai primeiro querer entender a importância da ergonomia dentro do RH, porque tudo começa lá. Sim. Sai de lá para vir para nós, que estamos aqui do outro lado. E isso acaba sendo mexido todos os setores dentro de uma empresa, através do RH. Primeira coisa que a gente precisa entender, como esse RH tem que estar preparado ergonomicamente e como a ergonomia vai entrar no RH e daí então ser distribuído para todos os setores dentro dessa empresa. Primeira coisa que tem que ser trabalhada como psicóloga, eu queria que você falasse também. Uma empresa, quando ela pensa em contratar um RH, qual é o primeiro passo que tem que ser trabalhado desde a empresa, desde o empresário que está lá no topo, Sim. até o colaborador mais, que todos são importantes, aquele que nos olhos de muitos possa não ter tanta importância e é o que muitas vezes tem a maior importância dentro de uma empresa. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala, né, desse ambiente corporativo com pessoas dentro da organização, a gente fala de cultura. Né? Então, assim, a minha empresa ela tem uma cultura forte, ela tem uma cultura que olha para as pessoas, que tem qualidade de vida, mas é muito fácil falar. Né? Então, falar e não estar no comportamento todos os dias daqueles colaboradores, daquele empresário, daquele diretor. Então, não basta dizer, eu quero um RH dentro da minha empresa para trabalhar a qualidade de vida, se ele é o primeiro a não apoiar esse RH, né? Ele é o primeiro, os líderes também da organização são os primeiros a não apoiar. Então é muito bonito todo mundo dizer que tem uma qualidade de vida no seu trabalho, que tem práticas de gestão de pessoas assertivas, mas está só lá na parede, não está no comportamento. E quando a gente fala de cultura forte, falar de qualidade de vida dos colaboradores dentro da organização, nós estamos falando disso no comportamento, realmente, nas práticas diárias. Então a gente precisa ter, por exemplo, já que a gente está falando de ergonomia, ter profissionais, né, parceiros, tanto é que a gente está aqui com a Neide. Neide é parceira lá da nossa empresa, então a gente faz esse trabalho aí juntos dentro das organizações, porque eu vejo a necessidade, né, da ergonomia dentro do trabalho, porque se ele não tem um ambiente ideal ali para trabalhar, não tem um guichê correto, ou aquele empresário quando fala que o colaborador vai para uma consulta, ele já diz, não vai, porque tem que trabalhar, eu estou pagando, não sei o quê. Aí o cara não vai para a consulta, não vai se cuidar, ele vai se afastar e a gente vai ter o quê? Absenteísmo. Ou vai trabalhar doente. Exatamente. Porque tem medo de perder o emprego. Isso. A verdade é essa. Né? Muitas vezes, essa empatia, às vezes eu penso que tem que existir uma mudança muito radical e todo mundo aprender de novo. Porque, assim, muitas vezes, quando se quer realmente fazer um trabalho de excelência, às vezes pode não ser bem interpretado. A gente está falando um todo. Como é que a ergonomia, de uma certa forma, pode ajudar lá o pessoal do RH para eles nos ajudarem? Eles ajudam na produtividade. Sim. Porque, por exemplo, a partir do momento que ele tem um guichê, por exemplo, correto, na altura correta, né? Um apoio dos pés, por exemplo, aquilo ali vai aumentar a produtividade dele. E se ele é produtivo, a probabilidade dele se afastar por risco, né, ali físico, vai diminuir, né? As pesquisas, inclusive, apontam que quando tem esse trabalho, né, voltado a essa qualidade dentro das organizações, ele cai o absenteísmo em 25%. Então, assim, é um número alto se a gente for olhar. E nós estamos olhando só para essa parte da ergonomia. Sim. Quem dirá quando a gente começa a olhar realmente para as outras práticas. Então, olha só, de 100% já há uma diminuição no absenteísmo de 25%. É muita coisa. E aumenta o engajamento em 15%, voltado a essa questão do monitoramento de riscos, né, tanto físico quanto emocionais. Então, realmente é algo assim que é indispensável, né, da gente trabalhar. Pronto, a Neide, ela faz esse trabalho dentro aqui do Sistema O Dia e tem feito esse trabalho fora do Sistema O Dia de Comunicação, diante de tantas empresas que aí estão. E aí a gente fala um pouco sobre o que você vê. Como melhora esse desempenho?
Melhora esse desempenho, primeira coisa, fazendo o que a Thalita falou aqui. Sim. Muitas vezes o RH ele não tem o apoio que a gente precisa dentro das organizações. A gente realmente precisa ser visto como parceiro, como uma pessoa que foi para colaborar. Porque ainda acontece muito de você chegar na empresa e a empresa dizer assim, alguns colaboradores terem medo de falar o que está acontecendo, ou eles botarem alguns colaboradores que eventualmente são os melhores amigos ali do chefe, ou seja lá de quem for lá dentro da organização. Ou às vezes não tem empatia. Ou às vezes não tem empatia. E é importante lembrar que o RH, quando ele vai fazer a implementação, por exemplo, quando ele vai fazer a contratação de um profissional, ele já inicia com a ergonomia. Por quê? Porque ele tem que dar o treinamento para o profissional inicial. Então, é importante ter isso. Então, lembrar que hoje eu vejo muito nas contratações ainda, eu acho que a Thalita também deve até complementar, quando você vai fazer a contratação, as pessoas ficam muito naquela. Eu quero saber só se a pessoa tem um currículo bom, se ele realmente desenvolve aquelas funções que está lá, se ele tem capacidade técnica, isso é importante, muito. Se na empresa que ele passou anteriormente, ele saiu com 3 meses, ele saiu com 5, ele saiu com 1 ano. Ou seja, ele vai observar só o comportamento do profissional, mas ele não lembra que é uma via de mão dupla. A empresa tem que dar, ela tem que pedir, mas ela tem que dar. Então, quando eu tenho que fazer toda essa análise do profissional, eu tenho que entregar para ele um ambiente saudável também. Então, isso é importante. Que possa ser soma. Que possa ser soma, para que lá no final a conta feche. Porque senão a conta não vai fechar para alguém. Com certeza esse alguém não vai, a empresa não vai querer que seja ela. Ela vai querer sempre que seja o colaborador. Eu acho tão interessante o que vocês estão falando, porque assim, o que a gente consegue perceber dentro de muitas empresas? Nossa, eu tinha um colaborador que aqui ele não rendia. Perdi esse colaborador, mas ele está fazendo um trabalho totalmente de excelência numa outra empresa. Na minha empresa não fazia isso. Aí vem a história. Muitas vezes você não valoriza o que você tem. Ou você não deu o que ele precisava. Não é verdade? E aí, de repente, o que os olhos veem nem sempre é, na realidade, o que realmente é e o que está acontecendo. E aí a gente entra nessa questão da atração e, ao mesmo tempo, na retenção de talentos. Por exemplo, dentro de uma empresa, qual é a sensibilidade que esse RH vai ter que ter? E eu estou tirando proveito porque, como nós estamos aqui também com uma psicóloga, a gente trabalha um todo no RH. E, ao mesmo tempo, com a ergonomia. Às vezes, você também tem que ter a sensibilidade de perceber que um colaborador, até ergonomicamente falando, ele está mais preparado do que outro. E que outro não. E que os talentos não são os mesmos. Até nisso, essa parte também tem que estar sensível? Sim, sim. Que entra na cultura, como eu te falei. Ano passado, a gente entrou num cliente onde eles perderam um colaborador, perderam mesmo, veio a óbito, simplesmente porque esse colaborador, ele não teve coragem de falar que tinha problema respiratório. E ele trabalhava exatamente na parte da oficina, então tinha cheiro de gasolina, de óleo, coisas que ele não podia sentir. E por que que ele não falou? Né? Por quê? Com medo de perder o emprego. Com medo de perder o emprego, que volta ao que você falou. Quando você precisa, você não consegue dar um não. Isso. Porque você é um trabalhador. Se você é um trabalhador, você não quer dar um não. Muitas vezes você se acomoda a uma situação porque você não tem uma outra saída, você não tem uma outra opção. Então você é obrigado a dizer sim sempre. E é responsabilidade, eu disse para essa empresa, a morte dessa pessoa foi responsabilidade de vocês. Por quê? Isso é grave, né? É muito grave. Por quê? Porque não se trabalhava práticas dentro dessa organização para ter essa sensibilidade que você falou, de perceber que aquele colaborador estava adoecido, que tinha uma doença, né? Não tinha essa cultura de fala aberta, de transparência. Então, olha só, gente, o risco. Né? A pessoa vir realmente a óbito, e o quanto que isso é negativo, para quê? Para a marca empregadora da empresa, porque isso vazou entre os colaboradores. E aí entra justamente nesses pontos que você mencionou, de atração de talento. Então, será se eu vou querer, se eu sei de uma história dessa, eu vou querer trabalhar em uma empresa como essa?
Né? Então, assim, trabalha a marca empregadora, retenção de talentos, você não atrai, não forma colaboradores e não retém. Nossa, quando você fala assim, quantas pessoas negam os problemas que têm ou que poderiam não estar preparadas para estar ali, mas são obrigadas a estar. Exatamente. Isso é triste. É muito triste. Isso é muito triste, porque assim, o meu talento não é igual ao seu, Neide. O seu talento não é igual ao da Thalita. Isso. O talento da Thalita não é igual ao do Marcelo. Às vezes o que você vê o Sérgio fazendo, a Vanúzia não vai conseguir fazer. E de repente o que a nossa querida Keketa faz, eu não vou conseguir fazer. Essa sensibilidade tem que acontecer e o RH tem que estar ergonomicamente preparado para conversar também sobre o assunto, né? Exatamente, para saber identificar essas habilidades, competências, né? O que precisa melhorar, o que de ponto forte aquela pessoa tem. Às vezes está sendo mal aproveitado em um local e às vezes é como vocês bem colocaram, realmente ela produz mais em outra empresa, mas aqui não estava produzindo, simplesmente por quê? Porque não foi entregue um ambiente de trabalho ali adequado. Bom, não se conformar. A empresa que quer crescer no mercado, ela não pode se conformar com o que está. Isso. Mas ela tem que evitar os riscos para os seus colaboradores e para si. Isso tem que existir. Com certeza, até porque, só complementando essa questão de retenção de talentos, a gente trabalha com empresas que é interessante. De vez em quando a gente tem lá pessoas maravilhosas que desenvolvem seu trabalho muito bem, que tem que entrega realmente dentro da empresa. E aí, o que acontece? Vem uma outra empresa, observa o que está acontecendo, vê que aquele colaborador realmente entrega, vai lá e faz uma oferta melhor. Isso acontece muito, porque a valorização hoje, não só, a gente não está falando só, às vezes também, só da retenção de talentos ali do posto de trabalho. E aí, às vezes, ele não tem um posto de trabalho, ele não tem o salário que ele quer, ele não tem aquilo que ele almejou. Vive estressado no ambiente. Como é que ele vai ficar nesse ambiente? E o empresário ainda fica com raiva porque o concorrente está assediando o meu colaborador. Nossa, isso tem que ficar claro em todos os setores. Ninguém mexe em árvores que não dão frutos. Colaborador e profissional que verdadeiramente cuida da sua saúde, a primeira coisa que ele tem que estar apto para estar em qualquer lugar. Como você está apto para estar em qualquer lugar? É quando você vê que você não pode dar o máximo do que você não tem. E às vezes, para você entregar esse máximo, você tem que ter qualidade para você fazer essa entrega. Como é que eu vou fazer uma entrega? Por exemplo, eu vim trabalhar, sei lá, eu fui lá trabalhar hoje no meu posto de trabalho, não só meu posto, mas, poxa, eu vou lá todos os dias, todos os dias pela manhã eu tenho que estar no meu trabalho. Só que o meu trabalho, eu não tenho energia, porque o ambiente está chato, porque talvez eu estou sendo assediado para entregar uma meta que não é o suficiente, que ultrapassa o meu limite até de entrega. Ou às vezes eu tenho 15 minutos para lanchar. Essa semana eu ouvi um questionário que foi até interessante. Uma colaboradora de um determinado lugar perguntou para mim, Neide, o que eu posso fazer quando eu não posso sentar no meu ambiente de trabalho e eu tenho que passar 6 horas em pé? Que triste. Isso não existe, Vanúzia. Mas isso existe. A gente não pode ficar... Deveria não existir, mas existe. Isso não existe. Para a lei, isso não existe. O que pode acontecer? A cada 1 hora trabalhada, independentemente do seu posto de trabalho, eu trabalho com vendas, eu trabalho no caixa. No meu caixa também não tem nenhuma cadeira. No meu ambiente de trabalho, a loja inteira não tem uma cadeira. Gente, isso não existe. Na lei. Agora, vocês tocaram no assunto aqui que, ergonomicamente, a gente precisa falar sobre esse assunto. Recentemente, eu estive numa loja, numa grande empresa daqui da capital e fiquei, digamos que um pouquinho mais de 1 hora dentro desse ambiente. E eu já estava muito cansada. Ela, você quer sentar aqui? Eu falei, quero. E aí eu fiquei sentadinha, né? Eu estava esperando. E achei muito interessante, porque nesse exato momento, ela disse, eu não vejo a hora de terminar meu expediente. Na verdade, eu disse, você está cansada, né? Eu puxei a conversa. Ela disse, eu não vejo a hora de terminar meu expediente. Eu amo, presta atenção na palavra, eu amo estar aqui. Mas hoje eu tô com uma dor nas minhas pernas e eu não gosto de tênis. Eu não gosto de tênis, porque eu acho que eu não fico elegante.
E ela trabalha com vendas, ela trabalha com demonstração, ela trabalha maquiando. E aí, de uma certa forma, mas você não senta? Você entrou que horas aqui? Enfim, eram muitas horas. Nossa. Você não senta? Não, a gente não pode sentar. Meu Deus do céu. Não existe. Eu disse, como assim? Não, vocês não podem sentar? Não, só na hora do intervalo ou do almoço. Sabe qual é a hora do intervalo que eles falam? Eles dão 15 minutos de intervalo. E dão, se você fica às 8 horas, você tem um horário de almoço. E aí você imagina que você ficou o restante do dia todo de pé. E aí você imagina que isso, ergonomicamente, não é só ergonomicamente. Isso é humanamente não possível. E muitas vezes, para ir num banheiro, num toalete, precisa rapidinho ir. E não pode demorar de jeito nenhum. E é aquela história, a gente entende como são as corporações, a gente entende como são as empresas, mas é muito desumano. Isso é abuso psicológico. É muito desumano. E ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar nada, porque realmente precisaria de uma fiscalização gigantesca e, sinceramente, sempre arrebenta para os menores. Né? Então, assim, é importante a gente falar sobre esse assunto, até mesmo para que os grandes empresários que querem crescer no mercado, que querem que a sua empresa vá mais longe, que eles entendam que não tem coisa melhor quando você chega numa empresa, que você vê aqueles colaboradores fazendo festa, sorrindo, cantando, satisfeitos, comemorando metas, comemorando aniversário, se sentindo bem, são os que mais vendem. Porque isso aí nós chamamos de salário emocional, porque o financeiro a gente se acostuma muito rápido. Com 3, 4 meses a gente já se acostumou com o salário e quer ganhar mais. Mas o salário emocional é exatamente isso, esse ambiente gostoso, esse clima gostoso. A empresa cuida da minha saúde, a empresa paga até um IA para mim, a área da tecnologia. Se você pagar um IA, por exemplo, um segmento da tecnologia, o que vai motivar esse ambiente é tu pagar um IA. Sem a gente esquecer que uma dor, uma tensão te coloca no chão. Exatamente. E como? É quebrar nessa mudança de fato de crença, né? Muito bom. Bom, a gente ficaria amanhã todinha aqui conversando, mas eu queria que vocês pudessem deixar as últimas informações para quem está assistindo o nosso programa, ainda falando do RH. Perfeito. Convidar mesmo, né, esses empresários, empresas, RHs, até essa mudança mesmo de mentalidade, né, abrir esse olhar e quebrar essas crenças que de fato a gente só tem produtividade para consequentemente ter faturamento se nós temos um ambiente ali com a qualidade, né, um clima organizacional, trabalhar a ergonomia, trabalhar todos os processos que envolvem, não só, né, físico quanto também psicológicos, dentro dessa organização, que consequentemente você vai crescer aí de forma surreal, nem vai... Muito bom. Qual é o seu Instagram? Pronto. O Instagram da nossa empresa é OuseX, é o Ouse com Z, um X no final, OuseX Soluções, tá? Então pode nos buscar lá que nós vamos estar aí disponíveis para atender. E Neide, considerações finais aí deste quadro de hoje. Levando em consideração que a gente falou de RH, que é algo que eu amo dentro das empresas, que é com quem eu primeiro tenho meu contato, mas não só isso, porque a gente realmente tem uma parceria, então eu gostaria muito que os RH de hoje, eles conseguissem visualizar que no futuro que aonde a gente está hoje, não tem como a gente ser como a gente era. Então, a gente modificar isso, levar essa cultura realmente, tentar entender o nosso colaborador, não só da forma que ele tem um currículo, mas entender que ele é um ser humano, que ele é uma pessoa, que é humanamente impossível, a gente tem que respeitar algumas coisas, vamos levar isso em consideração, né? Ter a sensibilidade de ver isso, então isso é muito importante. E aí, quem quiser entrar em contato, tá aí o Instagram na telinha, mas eu queria que você falasse, porque tem umas pessoas que não estão vendo, mas estão nos ouvindo. Tá. Temos o nosso Instagram é ergontech_tech3, ergon_tech3, é só entrar em buscar contato. Lá e você acredita que nós temos várias pessoas com deficiência visual nos vendo, de uma certa forma, nos assistindo, nos ouvindo. Então eu tenho muito essa preocupação de não só mostrar o Instagram de vocês na tela, mas por isso que eu peço para vocês falarem. Que bom, tá isso bom? É ótimo. Eu tenho uns telespectadores bem interessantes. Mas olha, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que o RH também precisa ergonomicamente estar bem. São pessoas, são seres humanos e precisam estar desestressados também e precisam ter essa qualidade de vida. Afinal de contas, eles recebem.
E é óbvio que tudo que a gente quer é que eles sejam líderes. Isso. Né? Liderar. Postura Ideal volta na próxima semana.